Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar, como você viu aí no título, sobre o único suplemento que eu tomei que fez diferença pra mim. Recentemente eu tenho postado alguns physique updates, vamos dizer assim, lá no Instagram. O pessoal tem comentado que parece que eu tenho tido grandes ganhos recentemente. Embora isso seja verdade, eu tenho introduzido um suplemento que eu percebi que de fato fez a diferença e talvez seja a primeira vez que eu sinta tal diferença sim, e eu vou discorrer sobre esse assunto. Antes de enrolação, antes de ficar perdendo tempo demais, o suplemento que eu tô falando é creatina. Eu recentemente comecei a tomar de novo e percebi que dessa vez teve um grande impacto no meu treinamento, no meu físico, até no meu peso. Antes de qualquer coisa, um pouquinho de história. Quando eu comecei a treinar, bem no comecinho, não sabia nada sobre treinamento, tava só seguindo mesmo o que o pessoal falava. 3 de 12 pra crescer, 3 de 5 pra aumentar a força e tal. Primeira semana eu já tava tomando os suplementos tradicionais de whey, de não sei o que, de creatina. E, sinceramente, a única coisa que eu percebi é que, primeiro, eu não tive nenhum ganho, segundo, eu não fiquei mais forte, terceiro, a minha digestão ficou horrível. Isso acontece porque, naturalmente, eu tenho uma digestão lenta e, principalmente, a proteína de leite é muito ruim pra minha digestão. E caso você não saiba, atualmente eu não consumo nenhum alimento derivado de animal e ainda assim a minha digestão é lenta, então é algo totalmente relacionado à minha genética, a minha família é assim. Então, eu meio que perdi a fé nos suplementos e depois de um tempo eu comecei a pesquisar e olhar na internet que, embora tivesse um tanto de gente comentando, toma isso, toma aquilo, você não vê as pessoas que tomam com resultado e muitas vezes, quando vê, elas tomam sobre o uso de algum tipo de esteroide anabolizante. Isso pra mim é totalmente desmotivador, porque eu não tinha vontade, não tenho e imagino que não vou ter vontade de tomar nenhum tipo de substância desse tipo. E se eu vou fazer alguma coisa, principalmente uma coisa que custa dinheiro, às vezes muito dinheiro, eu quero que essa coisa dê certo. E quando você sai um pouquinho dos fóruns de hipertrofia e começa a olhar um pouquinho mais pro lado científico da coisa, que é algo que, vamos dizer assim, eu tenho um viés muito grande, eu gosto muito de olhar pelo lado científico das coisas, às vezes até demais, eu percebi que a maior parte das coisas que as pessoas tomam na academia não tem nenhum tipo de embasamento científico e não tem nenhum argumento para as pessoas tomarem aquilo que não seja fulano me recomendou. Se você não sabe, o tal do fulano me recomendou é basicamente um argumento de autoridade. Você acredita naquela pessoa porque você acha que ela tem alguma autoridade sobre esse assunto. Às vezes é porque ela pode ser que seja formada, ela pode recomendar coisas que não funcionam, não é só porque ela é formada, que ela sabe de tudo, tudo que ela faz, ela tem boa intenção. E segundo, porque às vezes o argumento de autoridade pode vir simplesmente de uma pessoa que é mais forte de você. Agora, por que essa pessoa é mais forte? Quantos milhões de fatores podem levar a essa conclusão? Mas eu digo que a maior parte deles é o esteroide anabolizante. Então acho que você pode perceber aqui que eu, de fato, no primeiro momento tive uma descrença tão grande que eu simplesmente larguei tudo isso e comecei a focar só no treinamento. Não vou dizer que me arrependo, porque eu acho que foi a melhor decisão que eu já tomei. Eu só cheguei aqui gostando tanto de treinamento que eu gosto, estudando tanto que eu estudo, porque de fato é uma coisa que começou lá atrás, na insatisfação de não conseguir chegar nos resultados que eu queria, e eu via tanta gente chegando e eu não sabia por quê. Até que eu descobri por quê, mas eu ainda assim, vamos dizer assim, que eu tenho essa insatisfação, eu quero conseguir chegar lá, eu quero conseguir ser forte, ter um físico legal, a maneira que eu sei que dá pra chegar lá é através do treinamento, e é sobre isso que eu falo, é isso que eu faço. Mas quanto mais o tempo passou, eu tava cada vez melhorando o treinamento e tal, eu comecei a meio que ficar um pouco curioso de novo, depois que eu entrei na universidade, eu comecei a ter um olhar ainda mais, vamos dizer assim, focado, centralizado, e às vezes, tirando meu viés de opinião, eu comecei a parar pra pensar que pode ser que o meu viés era tão forte de não acreditar que eu simplesmente acabei de deixar de lado parte da pesquisa que sim existe sobre isso, principalmente quando você tá falando de creatina. Não só isso, eu tava até sendo um pouco hipócrita, porque eu sempre consumia cafeína, que é utilizada como pré-treino, eu utilizei como pré-treino, é recomendada, e obviamente existe evidência científica porque é um estimulante, qualquer estimulante vai melhorar sua performance, né? Então, eu tava meio que deixando isso passar, meio que ignorando e tal, eu falei, não, tá na hora de olhar isso de maneira mais objetiva. E se você der uma pesquisada rápida, você vai ver que existe sim milhares não, talvez não, mas centenas de arquivos que vão mostrar por A mais B que você introduzir a creatina no treinamento com resistência da pessoa, seja ela iniciante ou seja ela mais avançada, você vai ter sim uma diferença, e por isso eu resolvi arriscar. E não só por isso, um dia eu tava na farmácia e eu percebi que o pote estava apenas R$20. Antes de qualquer coisa, e antes de entrar nesse assunto, mais do que claro e evidente através do nosso corpo de pesquisa científica que não existe diferença entre a composição, se ela é super especializada, super refinada, super processada, não existe diferença nenhuma na performance. Todas elas têm um pouquinho, vamos dizer assim, de ganho, mas nenhuma brilha mais do que a outra. Então, sinceramente, já de cara eu falo pra você comprar mais barato que você achar. E eu percebi que pra mim fez uma grande diferença. Pra mim, existem vários fatores que você tem que levar em consideração nessa afirmação que eu acabei de falar. Primeiro que o efeito da creatina, segundo o indivíduo, é completamente diferente. Algumas pessoas respondem mais, outras pessoas respondem menos. Segundo, que você tem que levar em consideração o nível de treinamento e o quão bom é o treinamento da pessoa. Se você faz todo dia 3 de 12 com o mesmo peso, a mesma carga há 12 anos, você não vai ter diferença. Talvez você tenha um pouquinho de diferença porque você mudou um pouquinho ali a sua alimentação, a sua dieta, no caso com suplemento. Porém, você não vai ver grandes ganhos porque o seu treino é muito ruim. Segundo, você tem que levar em consideração
grau de experiência. Eu tinha acabado de começar. Qualquer coisa que eu fizesse ali, eu tenho um pouquinho de ganho. Porém, como o fato de eu não ter conhecimento, não ter variação de estímulo, vamos dizer assim que comecei a ter ganho, mas morri na praia, porque eu não tava mudando, porque eu tava sempre fazendo a mesma coisa. Então agora que eu já tô pensando no treinamento de maneira a ter uma progressão de sobrecarga sempre, também tô pensando a minha nutrição, a minha dieta. Meu treinamento tá quase otimizado, vamos dizer assim. Eu vou dizer otimizado porque isso é algo muito difícil de falar e eu acho que ainda não tenho nem conhecimento suficiente para 100% otimizar o treinamento. Porém, eu tô chegando lá e os ganhos já estavam muito bons. Então eu resolvi introduzir um outro elemento para ver o que iria acontecer. Eu acho que é mais claro e evidente que de fato deu certo para mim. Meu peso aumentou, o físico mudou um pouquinho visualmente. Mas ainda assim você tem que considerar outro fator de que isso pode ser, a gente ainda não tem certeza, e tem a ver com a alimentação. Eu já mencionei que eu tenho problema de digestão e por isso eu sigo uma dieta baseada em plantas. Esse tipo de dieta geralmente tem um nível limitado de creatina, porque a maior parte dela vem dos seres vivos animais, porque eles produzem creatina, o seu corpo produz creatina. E da mesma forma outros mamíferos. E se a pessoa consumir a carne, ela vai ter creatina ali. Quando eu consumo uma dieta baseada em plantas, eu não tinha tanto assim, eu tava contando com o que o meu corpo produzia. Tendo um pouquinho de aumento, eu percebi que tive uma resposta muito maior. Não sei dizer se é por causa da minha dieta ou se é por causa da minha genética. Então eu acho que é por isso que o título desse vídeo é extremamente importante e pessoal aqui, foi algo que aconteceu comigo, que eu experimentei e dei certo. Então por isso eu tô fazendo esse vídeo, obviamente para ser honesto com vocês e para falar que talvez valha a pena você testar. O que diz respeito a testar a sua resposta a algum tipo de suplemento, algum tipo de mudança na sua dieta, eu acho que é sempre válido, desde que você ache, primeiro, obviamente você tem dinheiro pra isso. Segundo, se você acha que vale o seu tempo. Terceiro, se você vai ter, vamos dizer assim, a disciplina o suficiente de ter aquela pegada um pouquinho mais científica. Sempre registre seu treino, registra o seu peso, tira foto do seu físico pra você ver a diferença. Tenha certeza que é um momento que você está introduzindo uma diferença grande, no caso seja o suplemento, você não tá mudando completamente o seu tipo de treinamento, porque você perde o controle dessas coisas. E o mais importante, você perde o progresso. Você não sabe mais o que você tem que mudar, você não sabe mais qual estímulo permanece, qual estímulo muda. Então eu acho que se você quiser experimentar com a creatina como eu experimentei, mantenha aí aquele treino daquela maneira que você está fazendo, que você sabe que está dando certo, introduz e vê se vai dar mais certo ainda ou se vai ficar a mesma coisa. Ficar a mesma coisa não significa que você vai manter os mesmos níveis de força, vai ganhar massa muscular, não. Manter a mesma coisa significa que você vai ganhar tanto quanto você estava ganhando antes. Então é por isso que é importante que você mantenha o registro do seu treinamento, do seu peso, do seu físico. Mas de maneira a concluir esse vídeo, é extremamente importante eu falar que a gente tem sim na creatina um corpo de ciência mostrando que pode ser que dê certo, mas a gente também sabe que existem diferenças entre indivíduos, porque você vai pegar indivíduos que tomaram a mesma quantidade, tiveram respostas muito diferentes e que muito provavelmente isso está relacionado ao protocolo de treinamento, caso ele não tenha sido considerado, e a dieta de cada um. Então, se você quiser, faça o experimento, recomendo que compre o mais barato possível, fazer aquele teste, 3 a 5 gramas. Tem gente que diz que tem que tomar mais, tem gente que diz que tem que tomar menos. O que eu sei dizer é que existe evidência suficiente para você falar que aquele primeira semana que você tem que fazer 20 gramas não dá diferença nenhuma, você pode começar normal. Esse porque é um dos tipos de suplemento que o efeito não é imediato, pode esperar o efeito aparecer entre 1 e 2 semanas. Tomando sempre todo dia, não importa se você treina ou não, antes ou depois do treino, não importa se é de manhã ou se é de noite. Esse negócio de horário geralmente não tem nada a ver, a não ser que seja um estimulante como a cafeína. Mas essa é a mensagem do vídeo. Se você toma esse suplemento, você vê, ouviu que tem uma diferença, manda aí nos comentários. Se você toma alguma outra coisa, manda aí nos comentários também. Às vezes a pessoa toma um negócio que não tem nenhuma ciência falando, aliás, a ciência mostra que o negócio é placebo mesmo. A pessoa toma e gosta, então assim, vai fazer o quê? Placebo também funciona. Se não funcionasse, não era placebo. É sempre importante lembrar disso. Mas deixa aí no comentário as suas experiências com suplementos. Essa é a única coisa que eu tomo. Já tomei, como eu falei, proteína em pó, já tomei glutamina, já tomei albumina, esse tanto de coisa. Não vi diferença nenhuma. Aliás, antigamente eu era muito mais fraco e tinha muito menos massa muscular. Hoje em dia eu tô tomando quase nada, mas eu acho que a coisa que é e ainda vai ser mais importante, primeiro, é o compromisso e a frequência, você aparecer na academia, né? E segundo, é você ter um treinamento bom. Suplemento, como o próprio nome já diz, ele só adiciona algo que já tá acontecendo ali. Essa é a mensagem principal do vídeo, só para manter meio com a discussão, meio com um bate-papo aqui, obviamente, sempre com os inscritos. A opinião de vocês é sempre importante para mim aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha gostado, deixei aquele joinha, não deixe de dar uma olhada no Instagram para conteúdo exclusivo. E eu vou ficando por aqui se você assistiu até aqui. Muito obrigado. Turn up. Let's go.